Mês de fevereiro, mês curtinho, mês de não carnaval por conta da pandemia, mas um mês de várias leituras bem interessantes. Nesse vídeo eu mostro as minhas leituras do mês de fevereiro. Olá a todos, eu sou o Carlos, você está no Livros e E-Books, seja muito bem-vindo. Espero que goste do vídeo. Se gostar, por favor, não deixe de dar sua curtida. Se não gostar também, pode descurtir, que tudo isso ajuda na divulgação do canal, tá bom? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas a vocês pelo cenário ou pela falta dele, né? Porque eu estou com obras em casa e está tudo fora do lugar, os móveis fora do lugar, meus livros todos encaixotados, né? A casa está sendo pintada. Então eu vou até aproveitar que eu estou dando uma arrumação nos livros, vou tentar fazer um vídeo que muita gente me pede aqui, que é o Bookshelf Tour, né? Mostrar os livros que eu tenho na estante. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro, que foi um mês curtinho, né? Não tivemos o carnaval, mas mesmo assim tivemos os dias de descanso aí que foram aproveitados devidamente para a leitura, acredito eu. E nesse mês de fevereiro eu também tive uma alegria muito grande, que no período, justamente nos dias de carnaval, eu atingi os meus primeiros 1000 inscritos, fiquei muito feliz, resolvi até comemorar fazendo um sorteio aqui no canal e espero continuar, né, esse crescimento, continuar trazendo cada vez mais, né, leituras interessantes, uns livros às vezes um pouco diferentes do que normalmente a gente vê aqui no YouTube. E então vamos às leituras do mês. A minha primeira leitura do mês foi Messias de Duna, de Frank Herbert. Em janeiro eu participei de uma leitura coletiva desse grande clássico da ficção científica, o Duna, mas eu tive minhas ressalvas em relação à leitura. Mas gostei, a ponto de querer ler essa continuação, que se passa 12 anos depois dos acontecimentos do primeiro livro, quando Paul Atreides já se tornou o imperador da galáxia, e ele governa juntamente com a sua irmã, Alia, que é praticamente considerado uma deusa. Além disso, os Fremen, que é o povo originário ali do planeta Arrakis, já se espalharam por todo o universo, e alguns líderes, e essa diáspora do povo Fremen não agradou a muitos líderes de outros planetas. E alguns desses líderes descontentes com essa situação começam a questionar a autoridade do Paul e tramar uma conspiração contra ele. Paralelamente a isso, a gente vê o próprio Paul, depois de tantos anos no governo, com tantas dificuldades, ele já está cansado e duvidoso de toda aquela aura messiânica que tem em torno dele. É um livro bem menor que o primeiro, ele não traz praticamente nenhuma ação, mas mesmo assim, na contramão da maioria dos leitores, eu acabei gostando mais da leitura desse segundo volume do que do primeiro. Eu pretendo ainda fazer um vídeo falando sobre os dois livros, e aí eu vou explicar melhor essas minhas... por que aconteceu isso. Porque eu acho, quais foram as minhas razões para ter gostado mais desse segundo livro do que do primeiro. Dando início ao meu projeto de leitura O Pior de Agatha Christie, eu li o primeiro livro, agora em fevereiro, que foi Um Destino Ignorado, que é um livro bem diferente dentro da carreira da escritora, porque se trata de uma trama de espionagem, né, envolvendo o desaparecimento misterioso de brilhantes cientistas em todo o mundo, que supostamente estariam sendo sequestrados por algum governo comunista. É um livro que mostra muito bem aquele clima paranoico que tomou o mundo, principalmente a Europa, no auge da Guerra Fria. E também não tem muita ação, mas mesmo assim é um livro que consegue prender a ação do leitor até a última página, que aliás é justamente nas últimas páginas que acontecem assim, várias reviravoltas bem mirabolantes. Se eu considerei esse livro um dos piores da autora, aí vocês vão ter que ver o vídeo, né, que eu fiz exclusivo para ele, já está aí no canal. Foi uma leitura conjunta com a Alê Docena, do canal Portão Literário, que também fez um vídeo muito interessante lá no canal dela. A gente sempre complementa
as observações um do outro. Não deixe de dar uma olhada lá também, ok? Também uma leitura conjunta, mas dessa vez num grupo maior, foi esse calhamaço, O Faraó, do polonês Bolesław Prus. É um autor praticamente desconhecido aqui no Brasil, mas relativamente famoso na Europa. Esse livro é considerado um clássico, inclusive está lá no 1001 livros para ler antes de morrer. E eu não sabia quase nada sobre ele, o que contribuiu bastante para eu ter uma grande surpresa com a leitura desse livro, e uma surpresa bastante agradável, que é uma leitura excelente. O livro traz a história de um príncipe do Antigo Egito, bastante ousado, impetuoso, mas também bem ingênuo em relação a todos os bastidores do governo, aos meandros de governo de um país tão importante e tão poderoso como o Antigo Egito. Ele tem a ambição de, quando se tornar faraó, fazer grandes conquistas e se tornar tão poderoso e famoso quanto Ramsés II, que foi um dos maiores faraós que o Egito já teve. O pai, então, para tentar conter um pouco esse ímpeto guerreiro do filho, o envia para várias cidades do interior do país com uma missão bem importante: descobrir por que, ano a ano, os impostos estão caindo, a produção do país está diminuindo e o Egito talvez já não seja esse país tão poderoso que esse príncipe imagina. E nessa missão ele então vai descobrir que talvez os piores inimigos do país não estejam fora das fronteiras, mas estejam mais próximos do que ele imagina. O surpreendente desse livro é que esse faraó é fictício e o autor quis colocar aqui toda a situação política da Polônia da época, mas também vários questionamentos sobre governos em geral, né? Os conflitos que existem dentro dos governos em geral. E fez isso ambientando a história dentro do Egito Antigo. Então, muito interessante esse livro. E ele fez isso maravilhosamente, porque o livro é riquíssimo em detalhes, não só sobre a vida cotidiana, mas também de cerimônias, de rituais envolvendo a nobreza, os rituais de mumificação de um faraó, como eram os funerais. É um livro imperdível para quem gosta do tema Antigo Egito. Mais uma leitura conjunta, dessa vez com a minha esposa, foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro psicografado pelo médium Chico Xavier. E, embora seja um livro espírita, ele não é doutrinário. E ele segue a mesma linha de A Caminho da Luz, que foi um livro que a gente leu no mês de janeiro. Se vocês ainda não viram o vídeo, eu vou deixar o link aí. Mas enquanto aquele livro fala sobre o planejamento espiritual de formação do planeta Terra, da civilização humana, relatando como vários fatos históricos, né, da humanidade estão inseridos numa sequência de eventos já planejados no mundo espiritual, que seriam necessários, esses passos, para a evolução, para o aprimoramento moral da humanidade. Esse livro foca exclusivamente no Brasil, mostrando da mesma forma como os espíritos foram guiando pessoas e fatos históricos no objetivo final do alavancamento moral e espiritual no nosso país. É um livro muito interessante e a leitura é fácil. Ele demanda um pouco de pesquisa sobre os fatos, porque como ele é um livro curtinho, ele passa muito superficialmente, apenas citando alguns fatos, algumas pessoas, né, alguns personagens históricos. E como ele trata de um período de tempo bastante grande, não fica muito... Ele não se preocupa em esclarecer aqueles fatos históricos. Então é necessário uma certa pesquisa por fora para a gente entender exatamente o que está sendo falado ali no contexto. E mesmo para quem não é espírita, eu mesmo não sou, é um livro interessantíssimo porque ele traz um olhar bastante diferenciado sobre muitos eventos da nossa história. Então vale a pena conhecer, né? Você tem que ler com a mente aberta, mas é bem interessante a conhecer esse livro.
E por último, o queridinho do momento, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um pouco de pé atrás com esses livros muito badalados. Eu normalmente não gosto muito de literatura contemporânea, então eu estava com um pouco de receio da leitura desse livro, de me decepcionar com ele. O que me fez dar uma chance a ele foram os vários prêmios que esse livro recebeu e algumas entrevistas que eu vi com o autor. Então eu aproveitei que o projeto de leitura da Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, acho que todo mundo aqui conhece, e embarquei nessa leitura. E tive uma grande surpresa. Eu não sei se eu chego ao ponto de fazer como muita gente, já sair por aí declarando que esse livro é um clássico. Porque isso só o tempo mesmo vai dizer. Mas que ele tem todos os ingredientes para isso, tem. É uma história muito dolorida, bem brasileira, falando de sertão, de trabalho semi-escravo, de religiões afro-brasileiras, de violência contra a mulher, contra o trabalhador do campo. Vários desses assuntos que estão em voga, que são importantes de serem discutidos, mas que muitas vezes não são do conhecimento da grande maioria dos brasileiros, que vivemos em cidade, temos a nossa vida organizada de uma outra forma. É um livro também que traz mensagem de fé, de dedicação, de amizade, e com uma escrita muito bonita e envolvente. Eu gostei muito de conhecer essa obra. É um autor que promete. Espero que ele consiga manter essa qualidade nos seus próximos livros, que a gente sabe que é muito difícil engrenar uma carreira literária, especialmente depois de um começo tão promissor, porque a expectativa para as próximas obras fica lá nas alturas, e nem sempre o artista consegue corresponder a essa expectativa. Mas a gente está aí torcendo pelo Itamar que várias outras obras interessantes, tão interessantes quanto Torto Arado, venham à tona. Continuando também alguns outros projetos, eu continuo a leitura de A Torre do Orgulho, de Barbara Tuchman, que é esse livro excepcional sobre as questões sociais que estavam acontecendo no mundo, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, e que tão importantes quanto os posicionamentos e as decisões políticas dos países levaram o mundo a esse conflito sem precedentes. Eu li o capítulo 2, que fala sobre o anarquismo, do qual eu não sabia nada, e fiquei surpreso de ver como essa teoria política, digamos assim, social, tomou conta da Europa, do mundo em geral, que teve repercussão até aqui no Brasil, na América do Sul, mas de uma forma tão abrangente e tão violenta. Foi um período extremamente conturbado, com vários atentados a líderes de diversos países e muitas ações terroristas, e tudo em prol dessa ideia do anarquismo, que, a meu ver, é uma ideia completamente absurda e que as pessoas deveriam viver segundo as suas próprias necessidades, mas seguindo os seus próprios instintos, respeitando o do outro, mas tudo isso sem um líder, sem uma ordem por trás, sem uma ordem estabelecida, sem governo, sem nada. Você tem uma venda, que não seria uma venda, você iria lá, pegaria o necessário para a sua subsistência e da mesma forma o seu vizinho, mas tudo isso sem uma regra, sem um controle. Então é uma coisa assim praticamente bem utópica, A meu ver, isso é uma coisa impossível em qualquer sociedade. Mas eu fiquei bastante surpreso, fiquei interessado em saber também se o Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai, que eu não conheço, tem alguma coisa a ver com esse período histórico, provavelmente, mas com esses movimentos anarquistas que tomaram conta do mundo. Então, gostei também. E estou dando continuidade à leitura dos contos de fadas nas suas versões originais. Já fiz o primeiro vídeo, em breve sai o segundo. Estou gostando muito de revisitar essas histórias tão importantes da nossa infância. Então foram essas as minhas leituras do mês de fevereiro. Se você
gostou do vídeo, mais uma vez eu peço para deixar sua curtida. Se está chegando no canal agora, dê uma olhada aí no conteúdo que eu já publiquei. E se gostar, se inscreva no canal. Todos os links para compra desses livros mencionados também estão aí na caixa de descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.